para abrir a Bíblia aí em 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 5. Uma palavra bem conhecida, foi a palavra que o Senhor nessa tarde ministrou essa semana, tem falado no meu coração. Vamos meditar nesta palavra? Glória a Deus. Quando todos encontrar, digam amém, para que nós... 2 Reis 5. Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida que fala: Naamã é curado da lepra, né? Glória a Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, né? Para o nosso coração. Já está lendo. Naamã, comandante do exército da Síria, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. As tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levando cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. Amém? Podeis assentar, né? Fica ligado no trono da graça, porque o Senhor tem uma palavra para o meu e o seu coração nessa noite, né? Aqui nós estamos lendo esse texto, e aqui fala de uma história de Naamã, que ele era um comandante da Síria, um homem, né? Uma pessoa, ele tinha um reconhecimento, ele era uma pessoa que, quando ele ia para a guerra, eles conseguiam vencer os adversários. E Naamã, ele era um comandante, mas porém ele tinha uma lepra. Ele tinha um poder executivo, ele era uma pessoa bem sucedida financeiramente, mas o dinheiro de Naamã, a condição financeira dele não curaria a lepra que ele tinha. Mas ali, quando eles lutaram ali naquela guerra em Israel, e ele levou consigo uma menina como escrava a serviço de Naamã. Como a diaconisa Simara falou, nós temos que ser a pessoa que apazigua as situações. Essa menina, ela foi levada, me chama muita atenção, ela foi levada como escrava daquela casa. Mas ela não permitiu que a escravidão entrasse no coração dela. Ela era uma escrava, mas ela tinha Deus no coração. Por mais que você seja escravizado, o Senhor não pode deixar criar escravidão. O sofrimento tira a presença de Deus da sua vida. Essa menina, eu meditando nesta palavra, eu pude entender. Nossa, ela tinha todo motivo de estar revoltada com Naamã, porque ali, depois daquela guerra, um país destruído, uma família, ela foi arrancada da família para ser levada como escrava. Ela foi levada como escrava, mas a escravidão não levou a vida, a intimidade que ela tinha com Deus. O amor que ela tinha para com Deus no coração dela não foi rompido. Não foi corrompido, porque nós temos uma tendência à vingança. Porque ela poderia pensar, por ela, Naamã tinha uma lepra, ele poderia até morrer daquela lepra. Mas ela tem um coração bom. Ela era uma pessoa do bem. Deus operou no coração dela, que ela diz: se o meu Senhor encontrasse com o profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. Olha que coisa linda. E ela falou com a esposa de Naamã. Nós sabemos que escravo
na casa dos seus senhores, eles não têm direito de fala. E escravo é escravo, não tem direito de falar nada. E mesmo se falar alguma coisa, possa ser que ninguém vai dar ouvido. Mas aquela menina foi ouvida. O amor dela era tão grande que ela foi ouvida pela esposa de Naamã. E aquela mulher chegou até Naamã e deu a notícia. A jovem disse: se você for em Samaria, você lá tem um profeta por nome Eliseu, você será curado da lepra. Naamã deu ouvido à mulher, a esposa dele, e foi até o chefe da Síria, que era o maior que ele, né, que comandava ele. Foi até o chefe da Síria e deu a notícia. E de repente o chefe da Síria escreveu uma carta e enviou para o rei de Israel. Ele era o rei da Síria. E ele enviou aquela carta, enviando Naamã e pedindo que eles atendessem Naamã e curassem ele daquela lepra. Olha aqui uma coisa que me chama a atenção. Naamã era um comandante, uma pessoa reconhecida pela sociedade, mas ele soube dar ouvido. Ele deu ouvido o que aquela jovem havia falado, o que a esposa havia falado, e ele também foi até o chefe, e ali ele seguiu para Israel, para o encontro ali, para aquela cidade de Samaria, ao encontro do profeta. Mas quando Naamã chegou naquele lugar, ali naquele rei de Israel, o rei de Israel tinha sofrido uma decepção, tinha perdido a guerra para a Síria. Ele estava revoltado, ele não estava ali ligado no trono da graça, ele estava sofrendo, passando um momento difícil na vida dele espiritualmente. Quando ele recebeu aquela carta, ele ficou muito nervoso, com muito medo, e ele rasgou as suas vestes, em sinal de medo e revolta. E ele disse: eles querem arrumar problema comigo de novo, para que eles venham guerrear novamente com Israel. Aquele homem teve muito medo, e ele rasgou as vestes em sinal de medo, e disse para Naamã: por acaso eu sou Deus que dá a vida e tira a vida? Ele deu uma má resposta, porque ele não entendeu que Naamã estava ali em busca de um tratamento, de uma cura para aquela lepra. E quando Eliseu soube, o profeta Eliseu soube que Naamã havia chegado ali, ele falou para o rei: por que você rasgou as suas vestes? Por que você teve medo? Manda ele para mim, que ele verá que Israel existe homem de Deus, profeta de Deus na terra de Israel. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali enviou Naamã com a sua comitiva. Naamã havia levado algumas coisas para agradar Eliseu. Ali enviou ele foi com os cavaleiros, com os seus oficiais que acompanhavam ele, e chegou até a casa de Naamã. Mas ali Naamã esperou que Eliseu viesse recepcionar ele com a chegada na casa de Eliseu. Mas Eliseu simplesmente enviou um mensageiro para dar o recado para Naamã. O que eu posso aprender aqui? Naamã, Eliseu, profeta de Israel, mas ali eu acredito que quando ele falou para o rei da Síria enviar Naamã para a casa dele, ele já havia falado com Deus, e Deus já tinha dado para ele a instrução.
não saia lá fora, não fala com Naamã, só manda uma ordem. Envia um mensageiro para dar o recado para ele, que ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Glória a Deus, aleluia. A gente pode observar que esse profeta, ele tinha uma vida íntima com Deus. Ele não ultrapassava aquilo que o Senhor falava para ele. E ali ele enviou um mensageiro para falar para Naamã: vá e mergulha no rio Jordão 7 vezes. E Naamã ficou ofendido, porque ele não saiu ali fora para fazer ali, para receber, para recepcionar, para colocar a mão sobre ele e clamar ao Deus Todo-Poderoso e clamar pela cura daquela lepra. Mas quando o Senhor quer fazer uma obra na vida de uma pessoa, não precisa muitas coisas, muita cerimônia. Quando o Senhor quer fazer a obra, Ele usa na simplicidade. Ele usa na simplicidade e na obediência. Porque se você ficar na posição, o Senhor vai te usar da forma que você é. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa falar muito. Fala somente aquilo que o Senhor te ordenar. Porque quem vai fazer a obra é o Senhor. A palavra do Senhor não é por muito falar que seremos ouvidos. E naquele momento, Naamã ficou indignado. Naamã ficou indignado porque a ordem foi para que ele mergulhasse no Rio Jordão. E aqui ele disse assim: por acaso não são Abanas, Farfares, Rio Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nele e ficar limpo? Aqui eu posso observar, nós temos mais algo interessante que foi falado, que nós temos que apaziguar. Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Mas agora que ele apenas disse: lave, você ficará limpo. Aqui nós podemos ver umas pessoas da paz. Uma pessoa que em vez de colocar fogo, não, o Senhor tem razão, vamos banhar em outro rio limpo, porque o rio Jordão é um rio sujo. Ao invés deles falar isso, eles foram da paz. Apaziguou aquela situação. Eles confrontou Naamã naquele momento. Eles eram servos, eles tinham todo o poder de ficar ali sobre a vontade de Naamã, mas eles não falaram o que Naamã queria ouvir. Eles falaram o que seria bom para Naamã. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, Deus me trouxe aqui, amigo seu é quem fala a verdade para você, doa o que doer. Naamã era um comandante, uma pessoa que tinha um poder, mas ele não tinha sabedoria. Não é o seu título que vai mudar a sua vida. O que muda é obedecer, é a sua obediência. Não adianta eu bater no seu ombro e te consolar, te dando um conselho, apoiando você no erro. Amigo é aquele que chega para você e fala: pastora Valdirene, o meu ponto de vista, isso está errado. Por mais que seja uma pastora, nós somos ser humano, nós temos direito, nós erramos, nós somos ser humano. Mas eu posso chegar e falar: Júlia, está errado. Amigo seu é quem fala a verdade para você, não é quem coloca lenha na fogueira, não é quem destrói a sua paz, que coloca você na beira você já está na beira do buraco, ele chega e acaba de te jogar lá dentro. Amigo seu é quem te dá a mão e te tira do perigo. Irmã, não pode
Eu sei que a irmã é uma serva de Deus, uma mulher que tem conhecimento muito além, mas está correndo perigo. Porque muitas coisas, muitas visões de Deus, coisa de Deus, Deus mostra para mim, mostra para uma irmã, mostra para outra, mas talvez não mostrou para pessoas, né? Então, aqui nós vemos mais umas pessoas da paz. Naamã, ele era cercado de pessoas apaziguadoras. Começando pela escrava, pelos oficiais que andavam com ele. E ali, Naamã, o mais interessante é que Naamã parou para ouvir. Naamã obedeceu. Olha que coisa linda como quando a gente obedece. E ali ele desceu no Rio Jordão. Pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Glória a Deus, aleluia. Até a 7ª vez. Muitas das vezes nós pensamos, por que não mergulhou só uma vez? Por que só uma vez não resolveu a situação? Porque quando nós temos que obedecer à voz de Deus, se Deus mandar você ir 10 vezes, você vai. Se Deus mandar você vir 2, 3, 4, nós temos é que estar debaixo da obediência. Não se importa quantas vezes, importante é que Naamã saiu dali com a pele de criança. E assim na nossa vida não é diferente. Quando nós obedecemos a Deus, eu não sei nessa noite qual é a sua lepra. Todos nós temos lepra. Naamã era uma lepra que precisou mergulhar 7 vezes para ser curado. Muitas pessoas ministram e falam que foi cada vez que ele mergulhou que o Senhor curou ele de uma enfermidade. Mas eu só sei que a lepra com 7 vezes ficou curada. Eu não sei qual é a sua lepra. Qual é o que te aflige? O que tira a sua paz? Mas Deus, Ele sabe aonde está exatamente a sua lepra. E se você está aqui nessa noite e fala, irmã, eu não tenho lepra. Você é um leproso. Só da gente não reconhecer que a gente tem lepra, nós somos um leproso. Porque todos nós temos falha, todos nós temos dificuldade, todos nós temos algo para melhorar na nossa vida, ter uma lepra a ser curada. E se você não sabe onde está a sua lepra, mergulha nessa noite dentro de você, na sua consciência, e veja onde está a sua lepra. Quando você mergulhar dentro de você e entender aonde está a sua lepra, você mergulha na presença de Deus, no oceano do Espírito, aonde que a sua lepra será curada. Mas você precisa reconhecer que você tem uma lepra. Porque Naamã foi curado porque ele reconheceu que ele era um leproso. E ele foi em busca de Eliseu. Ele foi em busca de Eliseu e ele reconheceu que ele precisava ser curado. E na minha e na sua vida não é diferente. Quando nós descobrimos onde está a nossa lepra, o Senhor, Ele trata. É só nós entrar no oceano do Espírito, mergulhar no oceano do Espírito. Senhor, eu estou aqui, eu sou falho, eu sou pequeno, eu gosto de falar coisas que não deve. Meu Deus, eu tenho um defeito, eu sou assim, eu sou assado. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor, porque o Senhor, se você ainda não sabe onde está a sua lepra, peça ao Senhor para revelar para você nesta noite. Pede ao Senhor, Senhor, revela para mim, Senhor, porque eu sou tão inocente que eu não sei aonde está a minha lepra, mas o Senhor sabe, porque Deus não deixa ninguém enganado. Nós não vamos ficar perdendo tempo dentro da igreja num pecado que nós sabemos que é pecado na nossa vida. Você pode até não querer ver, mas que você sabe, o Espírito Santo, Ele fala comigo. Quando eu faço algo que não agrada a Ele, eu me sinto triste, eu me sinto vergonha de mim mesma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ali quando ele mergulhou no Rio Jordão, e ele ficou limpo, vou ler só mais um versículo. Glória a Deus, aleluia. O 15. E depois de voltar o homem de Deus e toda a sua comitiva,
Veio, pôs-se diante e disse: eis que agora reconheço que na terra, que toda a terra a Deus, toda a terra a Deus, a não ser em Israel. Agora, por favor, aceite um presente desse teu servo. Ele insistiu ali com Eliseu. Ele reconheceu que na terra de Israel havia Deus, homem de Deus naquele lugar. E aí ele se ofereceu. Mas Eliseu respondeu para ele assim: porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Porque Deus, para fazer um milagre na minha e na sua vida, não precisa você pagar. Ele é dono do milagre, Ele é o próprio milagre. Ele é o Deus que cura. Ele não usa um profeta porque você tem condição financeira. Ele cura quem Ele quer. Ele cura no momento em que Ele quer curar, na hora dEle, no momento dEle. Ele faz a obra na minha e na sua vida. Então ali, Naamã reconheceu. E eu acredito que aqui tem pessoas reconhecedoras, que Deus está neste lugar. E neste lugar tem milagre para a nossa vida. Assim como Deus foi com aquele profeta em Israel, será conosco aqui nesta noite. Para curar a lepra, para nos dar ensinamento e entendimento, para que nós saímos dessa noite curados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E até aqui o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Eu quero dizer para vocês: não seja orgulhoso. Se o Senhor tocar no seu coração que você precisa deixar algo, precisa fazer algo, se mergulha. Fica firme na presença de Deus. Não troca Deus por nada nesse mundo, porque nada substitui o amor de Deus na nossa vida. Não vamos perder tempo. Naamã, quando ele soube do profeta Eliseu, ele não perdeu tempo. Ele correu atrás, ele foi, foi mal interpretado, mas o Senhor deu a vitória para Naamã. Então eu agradeço por essa rica oportunidade em nome de Jesus.